treino de ginástica. Eu fazia Então, estágio na aí Praça que dos eu Alto queria Cruz, chegar, né? hein? A história na ginástica, eu falei, é gigantesca, né? Nossa, muitos anos já. Ixi, 90, uns 30 e poucos anos já que eu tô na batalha. Porque E quando eu assim, era ginasta, eu era ginasta e já dava treino, né, na escolinha. uhum. Desde 84, imagina. Vocês não eram nem nascidos ainda. 84? Aham. 84 estava nascendo. Então, eu tava nessa fase aí. Legal. Tá, então a gente já começou a gravação aqui. E esse daqui é mais um programa aqui do projeto de extensão Educação Física Rentável. Como que a gente pode fazer uma geração de valor, pensando a geração de valor dentro do fitness, tá? E daí, nesses encontros, a gente tem sempre feito um bate-papo, né, e conversado com pessoas muito especiais do campo da educação física, ou que atuam em alguma relação ali com fitness, ou já tiveram alguma marca no fitness, ou tem alguma coisa para contribuir para essa área, porque é um conhecimento novo que pode inovar na área, tá? E eu acho que no caso do Rony ali, ele é um pouquinho dos dois, né, Rony? Porque você já tem uma atuação bem extensa ali em fitness, né? É, tanto com aula de ginástica coletiva quanto como personal trainer, né? E tem essa história fabulosa aí, né? Que foi laureada especialmente aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Com Pois com o é. solo da Rebeca, né? Fantástico. É. E daí na sequência já vou passar para você. E daí temos também a professora Letícia, que é pesquisadora da ginástica, sinistra, mulher manja demais, né? E ela trabalha numa linha que eu também gosto muito, que são os padrões básicos de movimento da ginástica, né? É uma das abordagens que a gente trabalha, uma das metodologias que a gente usa para pensar a iniciação à ginástica em vários campos diferentes da educação física. E a professora Letícia ali vai contar um pouquinho para a gente como pensar isso para o fitness, pensando justamente que nessa nova onda do funcional, do CrossFit e tudo mais, a ginástica tem sido pautada de novo, graças a Deus. Aquela ginástica lá que é sobre ensinar habilidades corporais, que é sobre explorar capacidades, mas com aquele fim de ser mais competente corporalmente, mais funcionalidade, naquele sentido mais amplo da palavra, não só de ser mais capaz de enfrentar as rotinas do cotidiano, mas de ser mais capaz de fazer diferentes coisas com o corpo, né? E a Letícia, joguei a pepino na mão dela ali para a gente tentar pensar em como que você faz isso com uma linguagem fitness, né? Porque a linguagem fitness, a pessoa quer suar, quer se desgraçar inteira de tanto gastar caloria ali e ficar mais forte, né? Então vamos começar aqui com o professor Rony. E daí, Rony, cara, ó, bravo. Eu queria começar já Obrigado. direto ao assunto. Eu não gosto de enrolação, eu prefiro ir direto ao assunto. E daí eu Aham. te pergunto já de cara, porque eu estou ansiosíssimo para perguntar isso para você. Como é que foi a tua participação ali no solo da Rebeca? Bom, não só da Rebeca, como todas as meninas da seleção brasileira, eu sou o treinador responsável pelo solo, né? Então, desde a escolha da música, dos movimentos, dos saltos ginásticos, dos giros, a coreografia em si, eu tenho que levar em consideração tudo, mais a sequência acrobática que ela treinou com outro treinador dela, né? E eu tenho que fazer uma fusão disso e criar a coreografia. Então, na verdade, eu crio as coreografias de solo e trave, né, dentro da seleção brasileira. Não só da Rebeca, mas de todas as meninas que chegam na seleção. Além das meninas do CEGIM, né, que é o Centro de Excelência em Ginástica, o qual eu sou presidente. Então, as minhas meninas do CEGIM, sou eu que também faço a coreografia, das principais ali, né? E na seleção brasileira também. Quando as meninas entram para a seleção brasileira, aí eu já analiso a personalidade da menina, porque eu faço a escolha da música de acordo com a personalidade da menina, né? Se ela é introvertida, se ela é extrovertida, se ela é tímida, você tem que sacar isso. E se ela também tem uma boa desenvoltura em dança ou qualquer outra modalidade, né? Para que a gente possa pegar esses subsídios para montar a coreografia. Aí escolho a música, apresento para a menina a sugestão, se ela gostar, começa a coreografar. E é isso que saiu aí, esse trabalho bem bacana do Baile de Favela. Mas isso eu venho fazendo desde o Brasileirinho lá na Daiane dos Olha aí. Santos, muitos anos já nessa luta aí. Mas para mim foi coroado com muito sucesso, eu fiquei muito feliz com o resultado.
e espero que a gente tenha outros resultados assim nas próximas Olimpíadas. E o que eu acho fantástico, Rony, é que fica assinado, né? Fica assinado, fica tipo icônico, né? Fica uma coisa É, assim especial de um momento único da vida da ginasta também, né? Porque é. cada coreografia que ela desenvolve vai mudando ao longo da carreira dela, não vai? Sim, fica. E fica marcado mesmo. Até hoje falam do Brasileirinho da Daiane dos Santos, faz tantos anos já, né? Mas ficou marcado para sempre. E essa do baile de favela aí também lacrou, né? Todo mundo só fala disso. Nossa, Embora a música, na verdade, só tem um trecho do baile de favela, porque a música é tocata e fuga de bar, né? Mas o que chamou a atenção foi o final da coreografia, que tem o baile de favela. Ficou icônico mesmo. Foi bem e a bacana. seleção da música você faz também. Sim, tudo. Toda a A seleção da montagem da música, a música, né? Porque você vai montagem, eu fazendo vou para o sinistro, assim. estúdio. Exatamente. É que o trabalho da ginástica é um pouquinho diferente das outras modalidades que você vai coreografar, né? Normalmente, o coreógrafo pega uma música que já está pronta e esse coreógrafo adapta os movimentos a essa música. Eu faço ao contrário. Eu tenho os movimentos, né, a parte acrobática, os saltos, tudo, e eu tenho que vestir de música esses elementos. Então eu tenho que fazer uma música que encaixe perfeitamente naquela acrobacia, naquele salto ginástico, naquele giro, né? E o que sobra da música, que são as partes que a gente faz a expressão corporal, essas são coreografadas depois com uma melodia da música, mas a princípio a música é feita para ginástica, não é ginástica para música, entendeu? É um pouquinho diferente assim. E eu faço isso em estúdio, né? Tenho um maestro muito bom aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, que tem o maestro Misa Júnior, um cara fantástico, assim, faz os arranjos para mim, e a musicista Ângela Molteni, que me ajuda também na parte de composição, para que a música soe bem, né, boa, né? Porque eu pego uma música muito grande e tenho que cortar ela para ficar em 1 minuto e meio, então precisa ter alguém, um apoio técnico nisso, que ela me ajuda nessa parte. E é assim que a gente vai fazendo, a Não, música para a coreografia. não, assim, no solo, assim, eu acho que a potência dessa integração, assim, é fabulosa, né? É icônico, como a Não, gente já e é falou. fundamental, né? É fundamental que tem que ter esse sinergismo da música, né? Porque é o que chama atenção, né? É ali que a gente toca uma ginástica mais espetáculo, né? Uma ginástica que talvez, né, dentro das minhas perspectivas, vai namorar aquelas raízes que ela tem com o circo também, de não só Exatamente, é show. demonstrar exercícios, mas Ah, de comover, né? E é uma daí, experiência, a pessoa uma passa por uma experiência experiência, sabe? legal. Uma E experiência assim, sensorial. e daí, por outro lado, tem a trave, que é maravilhosa, de linda, é glamurosa. Eu diria que a trave é glamurosa, né? Porque ela tá ali apresenta naquele jogo de risco, de cair, é extremamente estreito, tem um alto nível de Verdade. dificuldade, mas tem uma coreografia maravilhosa, ali, muda, né? Uma É. coreografia muda, é muito Eu legal isso. acho que esse se aproxima mais ao circo, sabe? Porque tem aquela tensão que você sabe que a pessoa está em um equilíbrio instável, né? E ali, e fazendo como se estivesse fazendo no chão, né? A princípio, e fazendo coisas excepcionais, exercícios que até no chão é perigoso, e a pessoa faz em cima de uma trave de 10 centímetros. Então, esse é fantástico, né? E existe uma coreografia, você demonstra uma elegância, é uma coisa meio. Claro que é sem som, mas existe uma coreografia corporal, uma mensagem que você quer passar com aquelas ondulações, sabe? O ritmo, o andamento da coreografia, partes fortes, partes rápidas, partes lentas, mostra o domínio do corpo, né? Quando você fica numa parada de mãos, tira um braço, por exemplo, é uma coisa muito legal, porque você ali domina o seu corpo e você consegue transformar aquele exercício numa coisa plástica, bonita. É muito legal, o trabalho de equilíbrio também é muito legal. E daí, assim, o que me toca muito, que eu acho muito legal, é que daí a gente está tratando de linguagem, né? Não é só demonstração de dificuldade, Sim. é como que você conecta cada palavra difícil que você sabe falar ali numa belíssima poesia, e daí você comove, daí fica aquela coisa extremamente expressiva. Isso é muito legal. E assim, uma coisa que eu tenho de dúvida, assim, queria jogar como discussão, mais como tema de discussão, sabe, Rony? É que, assim, eu estava num evento de circo esse começo de semana, né? E a criação coreográfica de circo, o que eu estava vendo lá era duas meninas, uma de ponta cabeça amarrada pelo cabelo no cabelo de outra menina, né? Aqueles espetáculos de força capilar. E elas Sim. eram maravilhosas, maravilhosas, linda. Deus livre, guarde, que coisa mais maravilhosa que era aquilo. E assim, no circo a gente tem essa dificuldade de mesclar
aquilo que é técnico de alto nível, extremamente difícil, com uma coisa que está entrosada e bem harmônica com o andamento de uma coreografia. E daí eu queria que você falasse sobre essa tua experiência, o que que você nota de especial assim nessas tuas habilidades em termos de criar, de criação mesmo, né? Criação É. coreográfica, digamos. Sabe, Bruno, a palavra-chave aí que você está falando são as conexões, são as transições. Quando você passa de um elemento acrobático, ginástico, difícil, para um outro elemento que vai ter logo em seguida, mas você tem que passar por uma parte de transição coreográfica, que a gente diz, né? Onde você conecta a arte, a beleza do gesto, a interpretação artística a um outro movimento acrobático. Essa é a grande diferença, porque tudo tem que se parecer uma coisa só, e não desconectado, sabe? Faz um exercício para, outro exercício para. Não, você tem que emendar um exercício no outro com uma transição, uma onda corporal, uma interpretação da música com o público, uma interação com o público, você olhar para o público, você fazer com que aquilo pareça fácil. E, sobretudo, envolvendo, porque quando você consegue manter um contato visual com o público, você consegue envolver ele, puxa para dentro do espetáculo, né? E uma vez que está contigo, aí você faz o que você quiser. Você domina ali. Então, você mostra a sua arte, a sua parte acrobática, atlética, mas envolve, como você falou, como se fosse uma poesia. É uma coisa que através da dança, da música e da expressão, você consegue cativar esse público. Esse é o mais legal dessa parte de entrosamento da coreografia, né? Onde você tem que fazer essa interpretação da música, que tem que chamar a atenção, juntamente com uma parte acrobática que fica espetacular. Esse é o grande jogo. Tá, e eu, assim, pensando, Rony, como que você... Porque eu sei que você faz, você conduz cursos para a Federação Internacional de Ginástica, né? E o tema sempre é criação coreográfica, né? Essas coisas todas. Então, eu estava pensando, assim, em vias mais práticas, né? Tentando pensar nesse público que trabalha com... Que bem que está nos ouvindo, assim, né? Que trabalha com ginástica. E daí eu penso assim, cara, o Rony, ele manja muito de criação coreográfica sinistra. Mas será que a gente consegue aproveitar alguma coisa desses saberes para aquelas criações coreográficas mais simples, seja para demonstração, assim, né? Aquelas demonstração ou apresentações de final de período de treinamento, por exemplo, ou até mesmo para criar alguma coisa dentro de uma aula de ginástica mesmo, sabe? Sim, com certeza. O da macroginástica também, né? Os elementos são os mesmos, na verdade. Né? Que a ginástica artística e a rítmica têm algumas especificidades, assim, que você é obrigado a colocar na coreografia. Mas quando você faz um espetáculo assim para, por exemplo, final de ano ou comemorativo de alguma coisa, você está aberto para tudo, você pode fazer o que você quiser. Então, a receita é a mesma, você está livre para fazer de qualquer forma. Existem alguns, como é que eu posso dizer, alguns ingredientes que tem que aparecer quando você monta uma coreografia, ou seja, para espetáculo, para show, ou mesmo para aula, né? Que é necessário você ter isso para que a coreografia flua e que você consiga, a música consiga te ajudar nessa aula ou nessa coreografia e que você não precise ficar contando os tempos, né? Porque a música já vem com o tempo contado. Então é muito interessante isso. Claro que a gente consegue fazer isso perfeitamente. Tá, e assim, conta um pouquinho dessa tua experiência com a FIG, Rony, e também queria saber, assim, nessas experiências, como que você organiza esse processo de criação, né? Por onde que você começa em termos mais técnicos, né? Eu analiso a música, eu conto os tempos, eu escolho, sei lá, partes diferentes. Como é que você faz isso, sabe? Isso para aulas de ginástica global, seja Eu academia, acho que a gente por pode exemplo. ficar livre para falar sobre qualquer coisa assim que encaixe, sabe? Porque daí para a gente simplificar para uma aula de ginástica da academia fica um pouquinho mais fácil. Agora, para a gente criar uma coisa mais difícil, que seria uma coreografia, uma apresentação, daí é mais difícil, né? Primeiro você tem que analisar o que você quer demonstrar, né? A escolha dos exercícios, dos elementos que você quer mostrar. Aí você separa esses elementos por tempos, né? Por tempos. E depois, isso vai ser bem importante quando você for escolher a música para fazer essa junção desses elementos. Então, você faz a escolha do que você quer apresentar, de que forma você quer apresentar e quanto tempo você vai ficar apresentando cada elemento desse.
Depois de escolhida a música, você faz um mapa. Eu faço um mapinha assim. Eu vejo na música assim a parte onde tem a parte forte, ou a parte mais calma, ou a parte mais ritmada, tal. E aí aqueles elementos que eu já escolhi previamente, qual melhor se encaixa nessas estruturas Então musicais. você chega a rotular quais são os elementos, digamos assim, esse elemento aqui é forte e ele tem uma característica tal, ou você só faz esse levantamento de tempo, de quanto tempo eles demoram? Não, assim, por exemplo, eu faço forte quando é um elemento, um exercício muito bacana, assim, porque eu quero dizer que tem que ter um auge, né? Que seja o auge da coreografia. Então, a coreografia vem se desenvolvendo, tal, apresenta isso, e daqui a pouco apresenta aquele exercício bacana, que todo mundo, uau, fala assim, entendeu? Então, diz que esse vai ser o evento, o exercício evento. Então, eu vou colocando os exercícios, os elementos, de forma em que aquilo seja o auge e logo em seguida acabe a coreografia, porque eu tenho que acabar com ela para cima, entendeu? Então, eu vou dividindo isso, tem aquele principal ali e vou colocando os outros mais fáceis. Aí tem uma estratégia também, né? Para aquele principal sair, às vezes eu tenho que estar descansado um pouquinho antes. Então, eu não posso fazer uma coisa muito cansativa aqui para que saia o próximo. Isso acontece muito em cheerleaders, sabe? Quando você tem que montar uma coreografia que daí tem que levantar e descer, e quem está embaixo, na base, tem que ter um momento de descanso, senão não vai conseguir levantar o tempo todo, né? E tem aquele movimento que é uau, que sobe um em cima do outro, faz mortal e segura. Então, para aquilo, você tem que ter um momento antes de descanso. Mas tem que ser um descanso ativo, coreografado, dançado, tal, mas você está descansando as partes que você vai precisar para fazer o final. Então, isso tudo é pensado antes. E na hora de organizar a coreografia, você tem que pensar nisso, né? Para que você consiga chegar no auge lá, bacana, sem se cansar muito e fazer com que aquilo tudo pareça fácil. Isso é o mais espetacular, que tudo pareça fácil. Legal. E como é que é essa ondulação que você faz? Quais são as brincadeiras que você faz assim quando vai criar uma coreografia? De quanto que impressiona, né, cada fase, assim, digamos assim. Bom, sempre essas ondulações que eu chamo de transições é quando você percebe na música que tem uma melodia ou alguma coisa bacana que você possa aproveitar e você coreografa dançando essas partes. Então você consegue fazer com que eu faça um exercício bacana, depois eu dance um pouco para envolver o público naquela ação, depois entra no próximo elemento. Então essas ondulações que eu falo que são isso, essas transições, onde eu vou passar de um elemento difícil para o mais fácil, depois para o mais difícil ainda, só que numa transição dançada, envolvendo o público, fazendo com que ele, às vezes, até participe com palma, né? Fique empolgado, você faz com que a pessoa venha junto com você. Então, essas ondulações são super importantes dentro da coreografia, senão fica muito chato, ela fica muito linear, sabe? Sempre a mesma coisa, não acontece nada. Você tem que criar momentos diferentes dentro da coreografia, para que fique bacana. E até numa sala de aula você pode fazer isso, né? Quando você está criando uma coreografia de fitness mesmo. Você tem que criar um movimento de interação entre um exercício e outro para que fique bacana, que fique prazeroso, que a pessoa tenha vontade de chegar no outro dia. Não, amanhã eu quero voltar a fazer essa aula. Foi muito legal. Né? Porque se só fica só naquela parte, ou sei lá, uma calistenia pura ali, é muito chato. E você tem a música que te proporciona inúmeras oportunidades de fazer coisas diferentes, né? Eu acho bem importante isso. Eu gosto de fazer tudo coreografado, então eu sou meio suspeito para falar isso, né? Todas as minhas aulas são coreografadas. O tempo que eu trabalhei em academia, sempre coreografei. Inclusive, o Isoclés saiu disso, né? Uma aula de preparação física coreografada, que até hoje todo mundo adora fazer aula, por causa que é diferente de fazer uma aula de calistenia ou de isometria normal. Né? Porque você fica lá sofrendo, fazendo tanta força, sabe? Você tem que ter um momento ali em que você curta fazer aquele negócio, né? É isso. Legal. Tá, temos umas perguntinhas aqui no chat, deixa eu ver aqui. Ó. A Laura perguntou quanto tempo leva para desenvolver uma coreografia. Do quê? De ginástica artística? Vamos pensar na ginástica artística e também depois queria que você falasse um pouquinho mais da ginástica rítmica, né? Porque a pegada expressiva ali que é possível na coreografia de solo da ginástica, na coreografia de ginástica rítmica é bem diferente do que o solo da ginástica artística, né? Lá a exigência é muito maior, a parte artística, né?
na rítmica. E, bom, depende muito da menina que eu estou trabalhando, né? E na ginástica artística, gente, você tem que pensar que a coreografia ela está em constante transformação, né? Essa versão que vocês assistiram do Baile de Favela, ela é a 8ª versão da coreografia. Porque eu começo a coreografar, no começo as meninas não estão com uma capacidade física bem aprimorada ainda, né? Então elas não aguentam fazer a coreografia propriamente dita. Então os movimentos que eu tenho que fazer, em vez de fazer 1, 2, 3, 4, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4. Entendeu? Para que elas possam ir respirando. Aí passam um mês fazendo aquilo mais calminho ali, para ela adquirir resistência física. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4. Faço 4 movimentos em vez de 2. E vou enriquecendo a coreografia. Em vez de ela parar, olhar para trás e voltar, ela para, olha para trás, dá uma virada e para, por exemplo. São 4 movimentos no mesmo tempo. Só que isso vai demorar um tempo para ela se acostumar. Mas as meninas, elas se acostumam rapidamente nisso. Nesse esquema. Então você vai fazendo essas marcações ali de lugares, de tempos, de espaços ali que tem, e depois você vai incrementando para ela ficar mais rica. É isso? Porque às vezes eu tenho essa primeira versão e começo a fazer a parte coreográfica mais difícil. Só que a menina vem e aprende um elemento novo, acrobático. Aí o treinador fala para mim assim, Rony, ela não aguenta fazer até o final, se for desse jeito. Só que eu já tenho lá aprendido no começo aqueles em 4 tempos em vez de 8. Né? Eu falei assim, então, até ela aprender, até ela ganhar resistência com essa acrobacia nova, ela vai fazer em 4 tempos. Né? Aí a hora que ela melhora, aí eu posso incrementar aqueles 8 tempos. E você vai ver que no final, na competição, assim, ela já está fazendo aquilo bem fácil, respirando bem e tudo bem, até sobra tempo, assim. Mas isso é uma construção devagarinho. E as meninas vão aprendendo elementos novos e eu tenho que colocar na coreografia, porque vale pontos isso, né? Daí, às vezes, eu tenho que tirar uma parte dançada para colocar um giro que vale mais pontos, ou um salto que vale mais pontos. Ou muda a regra da competição. Isso acontece. Tem meninas que competem com um tipo de regra e depois no brasileiro é outra regra. Eu tenho que ir lá e mudar. São 4 sequências acrobáticas, no paranaense são 3. Aí eu tenho que ir lá tirar uma sequência acrobática e naquele tempo de música eu tenho que inventar alguma coisa. Mas coisa que valha pontos, né? Não simplesmente tirar, né? Ela tem que dançar e fazer outros elementos e coisas que não percam ponto, né? Melhor que não perca ponto, mas também que ganhe alguma coisa. Então, é uma constante evolução as coreografias de ginástica artística. Demora um pouco, assim, para ficar bem bacana, assim, leva uns 3 meses para ficar pronta. E depois é só treinar e depois se colocar algum elemento novo, a gente incrementa isso, assim, faz alguns toques, né? E às vezes na competição o que deu certo, o que não deu, onde precisa respirar mais, eu dou uma aliviada na parte coreográfica e depois se incrementa depois, tal, e é assim que é feito. Demora uns 3 meses, mais ou menos, para ficar bem perfeitinho. Tá, tem mais umas 3 perguntas que eu estou muito curioso do teu papo. Quais referências que você usa para se inspirar, assim, para o teu processo criativo? Bom, primeiro eu me inspiro na própria menina, né? Eu tenho que... como eu conheço... Cada menina mais linda do que a outra, lindas, né? Cada uma bem diferente da outra, é uma coisa espetacular. Não, isso é mais legal, né? Isso é mais legal. Isso eu gosto porque isso vai aguçando a criatividade da gente. Então, eu acompanho essas meninas desde pequenas, né? Elas entram na ginástica, pequenininhas, eu vou olhando, tal, ela compete no pré-infantil, dou uma olhada, eu vejo a menina passou pro juvenil, daí os treinadores já me falam, olha, essa menina é boa, ela é esperta, ela é isso, eu já fico de olho na menina. Quando ela chega na seleção brasileira, ou quando ela chega na seleção do Sergipe, por exemplo, eu já conheço, já sei como é a característica dela, sei se ela é clássica, se ela é contemporânea, se ela é tímida, se ela é introvertida, tal. Aí, conforme a personalidade da menina e as armas que ela me dá, eu escolho a música e mostro 3, 4 músicas para a menina, para ver qual que ela gosta, né? Por exemplo, quando eu fiz a série de solo da Rebeca de 2016, eu fui descobrir, assim, tipo, uns 2 meses antes, que ela era fissurada pela Beyoncé. Né? Eu falei, nossa, ela sabia tudo, até quantos filhos a mulher tinha, quantos shows tinha feito.
Daí o que eu fiz? Eu fiz uma coletânea das músicas da Beyoncé, né, que foi aquela The Single Lady lá, só que como eu queria fazer uma coisa brasileira, eu coloquei em baião no meio. Um baião para que eu puxasse o negócio para o Brasil, né? Porque eu queria mostrar um pouco da nossa cultura, que é bacana. Então, ela que me deu esse feedback, né? Ela que então, assim, olha, nenhuma olha o estudo dela. Eu acho que deu um problema no seu microfone, Rony. A gente não está te ouvindo direito, Rony. Ei, Rony, a gente está com um problema de te ouvir. Tá... Parece que está sem microfone. Uhum. Parece que tá sem... Eu tô te ouvindo, mas parece que está no dispositivo aí, né? E não no microfone da orelha. Alguém ligou para mim aqui, eu tive que desligar. Você então, escutou? Agora voltou. A parte do clássico final ali, você falhou ali. Que eu escolho a música de acordo com a característica da menina, se ela é mais clássica, se ela é contemporânea, se ela não é, né? E também converso com ela para saber o que ela gosta de ouvir. Né? Às vezes a menina fala assim, nossa, adoro o hip hop, eu escuto bastante isso, ou agora funk, que está na moda e tal. Então você tem que, de um jeitinho ali, tirar alguma coisa da menina e oferecer para ela umas 2, 3 músicas naquele estilo que ela gosta, porque ela tem que gostar de fazer, senão ela não vai fazer legal. E assim, eu acho que deve ser tão marcante, assim, eu tô pensando já na perspectiva individual da ginasta, olhando para sua carreira, assim, cara, olha que construção, tipo, extremamente personalizada. Primeiro, eu vou demonstrar as coisas mais difíceis que eu consigo fazer naquele momento. Segundo, ela vai ser coreografada exclusivamente para mim, nos mínimos detalhes, e eu vou construir isso junto durante um período de 3, 6 meses, quando eu tô tacando pau no treino ali para chegar na competição tinindo, né? É um processo incrível, cara. Deve ser muito legal, deve ser muito revelador, deve ser uma experiência fantástica. E daí, assim, ó, Rony, eu queria te perguntar o seguinte, porque daí é um dos temas que a gente tem nesse projeto, que é a experiência, tá? A experiência do praticante com as atividades. E você comentou que tudo você você faz uma coreografia, você coreografa, porque fica mais empolgante, fica mais divertido. E daí teve o Pedro comentando aqui no chat de como aplicar esses conhecimentos de coreografia para, por exemplo, um street workout. Esses treinos de rua, essas calistenia de rua e tudo mais. E daí eu acho que eu queria expandir a pergunta mais no sentido de, cara, quais são os recursos, já dando uma palhinha do que você vai falar no conteúdo exclusivo daqui a pouquinho, naquelas dicas mais objetivas, o que o profissional de educação física pode aproveitar enquanto recurso, enquanto ferramenta, enquanto arma para o trabalho ali, quando a gente trata de coreografia e de coreografar séries de movimentos? Você sabe que toda a experiência que você tem no seu esporte que você gosta de praticar é importante quando você vai coreografar, porque nesses esportes trazem movimentos que você já vivenciou e que você curte e que você pode coreografar isso. Você pode trazer para sua aula isso. E uma coisa que você já domina, é fácil. Essas aulas de street é muito legal. Está super na moda. Se você pegar qualquer música de hip hop, você vai encantar, se não 100, 90% dos praticantes dessa modalidade. Porque parece que essa música foi feita para essa modalidade, sabe? O street dance, o hip hop, essa parte de breaking dance, que agora vai ter até nas Olimpíadas, breaking dance vai ser muito massa. Esse tipo de ritmo e de empolgação que essa modalidade traz, você pode levar para o seu treinamento, para tornar mais prazeroso, e sempre usando música. Faz tantos elementos que você tem que fazer lá, ou tantas vezes que você tem que fazer num determinado tempo da música, e os outros 8 tempos que a música toca, você descansa numa coisa ativa, dançante, ou apenas curtindo a música e depois se repete. Então, tudo isso é fácil de você montar, que a aula fique prazerosa, você consiga atingir o objetivo, que é desenvolver aquela habilidade física, ou sei lá, ou qualquer habilidade motora, né, ou qualidade física. E, ao mesmo tempo, você faz uma conexão com a música, com a arte do street, com a arte daquele determinado ritmo. E o professor de educação física tem essa condição porque você tem muitas vivências
ao teu redor, até durante a formação do professor, né, que a gente faz várias modalidades esportivas, e que você pode trazer para o seu dia a dia, na hora da aula lá. Acho bem bacana isso. Principalmente nessa parte agora nova do street aí. Legal. Então, e daí depois, então, já para encerrando a sua fala, Rony, já passar para a Letícia, eu já vou deixar aqui a provocação que o que eu quero saber depois, que vou te questionar bastante naquela parte mais exclusiva ali da programação, para as dicas práticas, o que se aprende, né? Assim, eu fico muito curioso para saber, assim, ó, como que você enxerga aquilo que a pessoa que está praticando aquela coreografia, ou que está construindo com você aquela coreografia, está aprendendo de especial, sabe? Porque isso daí tem coisas muito, muito bacanas ali que a gente consegue jogar. A Kizzy, por exemplo, aqui, ó, comentou, né? Passando só para registrar a saudade desse profissional maravilhoso, relembrar momentos coreografados de treino físico que eu, enquanto ginasta de GR, vivi no antigo centro de treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica em Curitiba. Olha, que legal. Que legal. A Kizzy, muito bem-vinda aí, Kizzy. Obrigado por comparecer. Beijo para Kizzy. Então vamos passando ali para Letícia, Rony. Muito obrigado, viu? Beleza. Eu entro no outro link lá, como é que eu faço agora? Não, você espera aí um pouquinho. Fico aqui. Tá bom. Então eu só vou tirar vamos minha aprender câmera agora aqui. com a Letícia aqui, ó. Beleza, até E se mais. tiver também, ó, se quiserem jogar questão um pro outro, também é super divertido fazer isso, né? Letícia, a bola tá na tua área agora. A bola Olá, do GR. pessoal, tudo bom? Posso, Bruno, você me autoriza a pôr um slide? Claro. Você tem você está com esse recurso ativo aí, né? Deixa eu ver aqui. Estou sim. Letícia, fica bem à vontade, tá bom? Vocês conseguem ver? Já? Tá passando já. Uhum. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Bruno e do grupo dele. Falar que é uma honra, né, estar dividindo esse espaço de fala com o Rony. Quem não sabe a trajetória da ginástica dele, ele é uma referência nessa parte coreográfica, não só da ginástica, então tá aqui dividindo, né, essa fala com ele é muito especial para mim também. E o Bruno, quando ele me deu esse desafio, né, de falar dos padrões de movimento no fitness, me fez também repensar algumas coisas importantes para a nossa área, que às vezes quando a gente está atuando, eu atuo também, eu dou treino de personal, trabalhei um tempinho com treinamento funcional, que nós que somos da ginástica de competição, a gente já utiliza nesse treinamento. Então, para a gente já está incorporado. Então, pensar para passar um pouquinho hoje para vocês foi um exercício bem desafiador e muito prazeroso. Então, hoje, como o Bruno falou, eu vou falar um pouquinho desses padrões de movimento da ginástica, né, no fitness, como uma possibilidade de vocês utilizarem esses padrões para potencializar e diversificar o nosso treinamento mais voltado para essa área do fitness, tá? Aqui eu tinha trazido um slide para me apresentar, mas eu vou pular que o Bruno já falou. E antes de começar a entrar especificamente nesses padrões de movimento, um problema que a gente tem muito grande na prática é essa percepção sobre a ginástica. O que é ginástica? E isso que afasta muito a gente entender esses padrões. Sempre que eu estou dando aula para os meus alunos, eu pergunto, quem já praticou ginástica? Quem tem experiência com ginástica? E quando eu pergunto isso, só meia dúzia levanta a mão. Aí eu mudo de pergunta. Eu falo, quem já praticou musculação, treinamento funcional, pilates? Todo mundo levanta a mão. Então, aqui a gente já vê uma dificuldade de entender o que é ginástica, tá? E isso mudou muito de cenário. Porque antigamente, há umas décadas atrás, qualquer atividade era designada de ginástica. Então, se vocês perguntarem para pessoas um pouco mais velhas, tudo que elas faziam era ginástica, né? Então, antigamente, qualquer prática da atividade física tinha essa designação, desde jogos, atletismo, lutas, qualquer atividade, até a preparação de soldados. Tanto que no início do século XIX, a educação física, aqui a educação física escolar e a ginástica, elas se confundem.
se vocês perguntarem também, alguns de vocês, alguns avós ou pai de vocês, na ginástica não era aula de educação física, era aula de ginástica. E esse cenário mudou agora. Por quê? A gente vê mais esse termo de ginástica vinculado na mídia e nas nossas falas como as ginásticas de alto rendimento. Então, toda hora que a gente fala ginástica, o que vem na cabeça? Essa ginástica de alto rendimento. E já parece que tem algo muito distante da nossa realidade, da prática do fitness, tá? Quando a gente pensa na ginástica, só essa ginástica voltada ao alto rendimento como um esporte, como um alto rendimento, é uma pequena parcela de profissionais que vão estar atuando e uma pequena parcela de pessoas envolvidas. Se nós formos pegar o geral, poucas pessoas vão trabalhar com esporte e esporte de alto rendimento. A maioria vai estar nesses outros campos, nessa preparação física, nessa iniciação, nessa preparação para outras modalidades, que é aonde a gente está no fitness, tá? Então, a gente tem que entender que a ginástica é algo muito maior. Só que é difícil a gente conceitualizar o que é ginástica, né? Então, pensando nessa parte de conceitualizar o que é ginástica, se nós formos pegar as ginásticas, né, da atualidade, elas possuem uma grande abrangência e, com o passar dos anos, elas começaram a ter objetivos diversificados também, possibilitando essa ampliação e aplicação em diferentes contextos, porque as nossas necessidades como seres humanos, elas foram mudando, tá? Até hoje em dia a gente fala, nós temos ginásticas novas, a calistenia está bombando agora, mas a calistenia não é algo novo, é algo que a gente já tinha lá atrás, mas as práticas elas vão se renovando de acordo com a necessidade que a gente tem da atualidade, a necessidade da nossa população. E nós, como profissionais, a gente tem que estar se atualizando também. Para quê? Para trazer mais gente para praticar essa atividade, tá? Então, tendo em vista essa difícil contextualização do que é ginástica, a professora Elizabeth Pauliello de Souza, o que ela fez? Ela dividiu todas as ginásticas em 5 grandes campos de atuação, para esse melhor entendimento mesmo do que é a prática. E ela contextualizou de acordo com a finalidade dessa prática. Então, nós temos, sim, ginásticas de condicionamento físico, que é onde o fitness está mais incluído, que aqui a gente tem a musculação, o crossfit, o treinamento funcional. Nós temos essas ginásticas de competição, tá? Artística, rítmica, acrobática, entre outros. As ginásticas fisioterápicas, aqui a gente tem o RPG, a reeducação postural global, o pilates, aqui tem outros. Eu só estou dando alguns exemplos para vocês e vocês já vão ver o porquê eu estou explicando isso para vocês. As ginásticas de conscientização corporal, aqui uma prática mais próxima da realidade de vocês seria o yoga. Nós temos também as ginásticas de demonstração, que seriam a ginástica para todos. Então, ela dividiu todas as ginásticas de acordo com a sua finalidade, o seu objetivo, desses 5 campos. E eu vou falar brevemente de cada um deles e eu falo por que eu estou falando deles para vocês, tá? Então, a ginástica de condicionamento físico, que eu acho que é o foco de quase todo mundo que está aqui no grupo, né, vendo essa palestra, que são aquelas ginásticas que nós bem sabemos que buscam essa manutenção ou aquisição da forma física, tá? E também a prevenção da saúde. E na atualidade, essas ginásticas de condicionamento físico, na sua maioria, elas buscam esse culto ao corpo, esse padrão de corpo belo que a nossa sociedade vem impondo e que ele muda de acordo com o que mudam esses padrões da sociedade. Só vale lembrar aqui que quando a gente fala, atualmente nós temos esse culto ao corpo, mas esse culto ao corpo não é algo contemporâneo. A gente tem isso desde a antiguidade, a idade clássica, dos gregos e dos romanos, que a gente tem esse culto muito grande ao corpo, tá? Nós temos essas ginásticas de competição, que são aquelas que envolvem eventos competitivos, que precisam de regras pré-estabelecidas internacionalmente, então tem algumas regras mais específicas do que aquelas modalidades do condicionamento físico. Nós temos também as ginásticas fisioterápicas, que são aquelas mais relacionadas à prevenção e tratamento de doenças, e essas têm um vínculo maior com esse caráter médico, né, que a ginástica adquiriu a partir do século XIX, só que aqui não com essa característica mais higienista que a gente precisava naquela época. Como eu falei para vocês,
as ginásticas elas vão mudando de acordo com a necessidade da nossa sociedade. E nós, como profissionais, temos que entender essas necessidades. Nós temos as ginásticas de conscientização corporal, tá? Que são aquelas que buscam o autoconhecimento através da percepção do próprio corpo, de soluções de problemas de saúde posturais, e aqueles visam mais esse ser humano integral. Então, são técnicas diversificadas, mas com um único objetivo, né, de conhecer o próprio corpo, sua constituição, seu funcionamento, suas possibilidades de movimento e seus limites. Entender o porquê eu tenho que contrair cada músculo e como que eu faço, tá? E, por fim, nós temos as ginásticas de demonstração, que são aquelas práticas ginásticas com um caráter mais demonstrativo, tá? Mas para demonstrar o que eu aprendi. Apesar de nós termos pessoas que fazem por diferentes objetivos, essa prática, ela tem mais envolvida esse prazer, essa integração e essa criatividade. E claro que hoje eu não vou entrar especificamente em cada uma dessas com vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que eu mostrei esses 5 campos de atuação para vocês. Só que apesar de cada prática desses exemplos que eu dei para vocês, elas terem um campo raiz, o campo que ela foi criada, por exemplo, a musculação, ela foi criada com esse objetivo de condicionamento físico. O Pilates com esse objetivo de ser uma ginástica fisioterápica. Essas práticas, elas transitam entre esses campos, de acordo com o objetivo dos nossos alunos, certo? Eu posso fazer musculação querendo recuperar, por exemplo, uma lesão que eu tive. Eu posso fazer musculação como uma parte de competição. Eu posso ser levantadora brasileira de supino, tá? E um exemplo muito grande disso é o Pilates. Porque agora, muitas das pessoas que procuram o Pilates não é mais por esse caráter fisioterápico, mas sim por uma parte de condicionamento físico. Então, a gente tem que entender que essas práticas elas vão estar mudando de campo e que também elas nos apresentam possibilidades de trabalho do condicionamento físico. A gente vai ter que entender esse nosso contexto, o contexto que a gente vai estar trabalhando, o local que a gente vai estar trabalhando, os nossos alunos e o objetivo dos nossos alunos. Porque às vezes a gente quer trabalhar a musculação, mas às vezes você fala, eu quero trabalhar essa musculação num projeto numa escola. Você fala musculação na escola, a diretora já abre o olho. Como que eu posso modular isso? Como que eu posso moldar o meu treinamento de acordo com os objetivos do meu aluno e meu contexto? Então, eu quero que vocês entendam que a gente pode utilizar outras ginásticas, outros elementos de outras ginásticas, para trabalhar o condicionamento físico e potencializar e diversificar nosso treinamento. Que aí é o ponto. Às vezes eu tenho um aluno que está treinando comigo 5 vezes por semana, é meu aluno de personal, treina todo dia. E às vezes ele vai se desestimulando com aquele treino. Eu posso pôr outros elementos para diversificar e potencializar aquele treino? Às vezes vocês falam, nossa, eu tô passando esse exercício para o meu aluno, estou passando certo nesses princípios de execução do elemento, mas ele não está tendo progressão. Então, eu tenho que entender como eu posso utilizar outros elementos também para potencializar e diversificar meu treinamento, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Que eu posso, sim, utilizar algum dia um yoga para trabalhar esse condicionamento físico. Às vezes, meu aluno ele não está legal. Ele está num dia que ele precisa de outros estímulos. Vocês sabem, quando a gente trabalha com personal, com atividades mais direcionadas ou com a turma, a gente sente aquela turma. Às vezes, a turma não está preparada para aquela aula que a gente fez aquele dia, ou não vai ser adequado. Então, a gente tem que saber modular. Hoje em dia, esses profissionais que têm um conhecimento maior e conseguem diversificar seu treinamento, eles têm mais oportunidades dentro do mercado, tá? Então, aqui eu falei para vocês que nós temos essas diferenças, né? As diferenças dessas ginásticas são esses objetivos. Só que nós temos alguns pontos em comum. E essa mesma autora, a professora Elizabeth, ela falou que o conteúdo das ginásticas podem ser coisas em comum, tá? Então, ela classificou os elementos da ginástica, esses elementos constitutivos da ginástica, em elementos corporais. Então, a maioria das práticas gímnicas, elas vão ter elementos corporais. O que são esses elementos corporais? Passos, corridas, saltos, saltitos, exercícios de condicionamento físico, que é a força, a resistência e a flexibilidade,
E algumas delas, exercícios acrobáticos, e que vem crescendo muito na parte do condicionamento físico. CrossFit, a calistenia, vem também pegando exercícios acrobáticos e incluindo no seu treinamento, tá? E claro, todos esses exercícios, eles podem ser feitos com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos. Isso é interessante porque é algo muito especial da ginástica, porque ela tem uma diversidade de aparelhos que a gente pode utilizar. E isso é bom porque, às vezes, eu tenho que dar treino para o meu aluno em um local que não tem muitos aparelhos. Eu tenho que saber modular também. Ou, às vezes, eu tenho um lugar que eu tenho muito aparelho. Às vezes, ter muito aparelho não é bom também, porque, às vezes, a gente fica perdido, tá? Então, para a gente entender. Então, nesse contexto, se eu pegar a musculação, o que seria a musculação? A musculação, ela tem elementos corporais, nós temos os passos, a corrida, os saltos, nós temos exercícios de condicionamento físico, e a musculação, agora a musculação mais em geral, ela não tem esses exercícios acrobáticos, que o CrossFit já tem. Mas eu posso fazer com aparelhos, eu posso estar com halter, com kettlebell e com a barra. Posso fazer sem aparelhos, abdominal, o burpee, alguns exercícios, e em aparelhos, aqueles aparelhos mais de grande porte, o leg press, a bicicleta, a esteira, então são aparelhos de grande porte. Mas aqui, esse contexto ainda, esse conceito da professora, ele ainda é muito amplo. Então, eu trago um outro conceito para vocês, que ele divide um pouquinho mais específico esses contextos da ginástica, esses conteúdos da ginástica, que são os chamados padrões básicos de movimento. E o que são esses padrões básicos de movimento? São uma forma de categorizar e estruturar esses elementos das ginásticas. Então, nós temos dois autores canadenses, que são o Russell e o Kinsman, que são referência da Federação Internacional de Ginástica, que eles pegaram todos aqueles elementos presentes nas ginásticas e eles categorizaram em alguns padrões básicos, que são também conhecidos como fundamentos da ginástica. Aqui eles fizeram para essas ginásticas de competição. Posso abrir para as outras ginásticas? Posso. Que isso aumenta o meu repertório como profissional e potencializa a minha prática também. Tá? Então, aquele profissional que tem mais conhecimento, hoje em dia, num campo tão amplo e com tantos profissionais, é o que faz a diferença, tá? Então, por que eles fizeram essa divisão? Primeiro, para simplificar o conteúdo, porque aqui, se a gente for pegar, não mais a musculação, que a musculação é mais... a gente utiliza mais exercícios que não são multiarticulares. Mas se a gente já for pegar o CrossFit, a calistenia, o treinamento funcional, a gente já tem exercícios multiarticulares que necessitam de uma coordenação e que são um pouquinho mais complexos. Então, eles fizeram esses padrões para a gente entender esse conteúdo e conseguir aplicar para o nosso aluno. Isso é um ponto interessante também, porque muitos profissionais que entendem ginástica estão sendo requisitados no condicionamento físico, que é um campo novo, não tem gente que trabalhe com ginástica no condicionamento físico. Às vezes a gente vai no box de CrossFit, tem convidado. Eu tenho convidado a professora Carol, que vai ensinar a gente a fazer parada de mão, parada de cabeça, porque a gente não tem profissional especializado lá. E é um campo que está crescendo. Então, quem quer entrar nessa área, quem quer ganhar mais dinheiro nessa área, investir nessa área, esse é um lugar que a gente tem ainda falta de profissionais capacitados para isso. A gente tem que pegar profissionais envoltos em outras práticas para trazer para o condicionamento físico, que ainda a gente não tem esse campo fortalecido, tá? Então, para dar subsídios para eu evoluir para habilidades mais específicas e complexas e também proporcionar um aprendizado acessível. Aqui, se eu tenho aquele aluno que quer ir no CrossFit, quer fazer uma parada de mão para o prazer, aquele que quer competir e para o alto rendimento, que eu tenho que ter uma técnica melhor, tá? Porque o objetivo dele vai ser diferente. Então, para você conseguir ensinar essas habilidades mais complexas para eles. Aqui, então, se a gente for pegar o que tem em comum, essas ginásticas de condicionamento, que essas ginásticas de competição, aqui ginásticas de competição são essas ginásticas esportivizadas, tá? Nós temos esses conteúdos. Então, o ponto convergente seria essas possibilidades de movimentos do corpo. Então, movimentos do corpo presentes nas ginásticas esportivizadas também estão presentes no condicionamento físico e podem potencializar a minha prática, tá? E por que nós temos esse ponto convergente, essas possibilidades de movimento? Porque o corpo é o elemento central dessas práticas. Então, é o corpo com ele mesmo,
como o Rony falou, o corpo com a música, o acompanhamento musical, que é importante a gente entender essa relação, o corpo com outros corpos, nessas ginásticas mais coletivas, os corpos com aparelhos, objetos, seja o halter, o kettlebell, em aparelhos, seja a barra ou em aparelhos mais específicos da ginástica de condicionamento físico, tá? Então, esses padrões de movimento, esses autores, eles pegaram o corpo como elemento central dessa teoria, entre aspas, que eles fizeram, e pegaram uma perspectiva mecânica de execução. Então, não é algo, eu tenho a parada de mão na ginástica. Não, eles pegaram elementos, movimentos da mecânica. O que nosso corpo pode fazer? Então, a gente tem elementos da física, princípios da biomecânica, princípios incluídos para a gente entender a movimentação do corpo. Porque a movimentação do nosso corpo é a mesma. E se a gente entende a movimentação e o princípio daquele movimento que a gente está fazendo, a gente consegue potencializar e melhorar a nossa prática, tá? Então, eles partiram de perspectivas mecânicas para entender esses movimentos. E aqui eu vou falar bem brevemente para vocês o que eles partiram e vou explicar só um hoje para vocês, que o nosso tempo é reduzido, para vocês tentarem entender essa lógica com condicionamento físico, tá? Então, esses autores, eles viram, eu posso ter elementos, eu estou parado, eu não estou me movimentando, eles chamaram de posições estacionárias, porque quando o meu centro de gravidade ele não sai da minha base de apoio. Eu estou fazendo elementos, mas sem uma movimentação, tá? Eu posso estar movimentando o meu corpo de forma linear, indo para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, como deslocamentos ou saltando, que está bastante presente no CrossFit, essa parte de saltos, o saltar nas caixas, entre outros, e posso me movimentar rodando o meu corpo, com rotações nos diferentes eixos corporais, né? Que eu preciso também de um princípio, eu preciso de uma aplicação de força fora do meu centro de gravidade, que eu crio uma alavanca maior para a rotação. Tem os balanços, que estão bem presentes também no CrossFit, a gente vê pessoas fazendo esse balanço, na calistenia. E, por fim, as aterrissagens, que é quando eu paro esse movimento. Às vezes a gente fala, nossa, aterrissagem, eu vou treinar isso com o meu aluno de condicionamento físico? Muitas pessoas não treinam. Mas se eu treinar, a possibilidade do meu aluno se machucar, torcer o tornozelo e ficar fora e eu não receber dinheiro, então a gente pode pensar aí. Posso treinar meu aluno cair em diferentes superfícies, de diferentes alturas, certo? Diversificando esse meu treinamento num aquecimento, por exemplo. Fortalecendo as articulações de como ele vai cair. Aí a gente já ganha muito tempo e dinheiro, porque se meu aluno machuca, principalmente no condicionamento físico, se eu estou numa academia, ele vem com atestado médico, a gente é obrigado a prorrogar esse tempo dele. Se eu estou no personal, ele vai falar, não vou fazer esse mês, você não vai receber. Então, se eu já consigo prever essas formas onde eu posso ter acidentes e eles se machucarem, que não são tão presentes, né, no condicionamento físico, mas a gente tem um entorse de joelho, tornozelo, que tiram esses alunos da prática, tá? Então, para a gente pensar também que esse é um ponto que dá para a gente aplicar. E dentro desses padrões, hoje eu só vou dar o exemplo dos saltos para vocês entenderem, porque parece algo muito distante. Então, eu vou falar um pouquinho mais aplicado para vocês entenderem rapidamente. Que os saltos, então, todos os saltos nas ginásticas, seja de condicionamento físico, seja das ginásticas de competição, eles dependem de 3 princípios da mecânica, tá? Eu vou saltar a caixa no CrossFit e vou fazer um salto mortal na ginástica. O princípio é o mesmo e eu tenho que entender. Só que o nosso direcionamento ele é diferente, tá? E quais são esses princípios? Primeiro, eu tenho que ter potência dos músculos que vão realizar o salto. Se eu quero que meu aluno salte mais alto, que ele consiga melhorar esse salto, por exemplo, no CrossFit, a gente muda a altura dos saltos. O que eu preciso? Eu preciso trabalhar potência. O que é potência? É a combinação da força e da velocidade. Aí eu penso, meu aluno não está conseguindo saltar a caixa, eu estou trabalhando potência ou eu estou trabalhando só força? Então, a gente tem que entender o movimento para ver se a gente está trabalhando corretamente ou não. E para eu saltar bem, eu preciso de muita preparação física, tá? O segundo princípio é manter o corpo rígido. Sempre que eu vou saltar, a gente também tem esse princípio de força, de absorção de força.
Se eu não estou com o meu corpo rígido, o que acontece? As outras partes do meu corpo, elas vão estar absorvendo essa energia. Se eu estou lá na academia, no jump, estou saltando no mini jump. Se eu estou com o corpo todo mole, a energia vai sendo toda dissipada pelo nosso corpo. E o que pode fazer? Meu aluno pode se machucar também na hora de cair. Ou cair para fora, porque eu perco o controle desse movimento, tá? E um dos princípios mais importantes é esse aqui, é o aumento da força com os membros não impulsionadores. O que é isso? Terceira lei de Newton. E a gente tem que entender que para toda ação, nós temos uma reação na direção contrária, só que na mesma intensidade. Ou seja, por que eu uso os membros não impulsionadores? Se eu quero saltar mais alto para cima, se eu estou saltando para cima, meus membros impulsionadores são meus braços, são minhas pernas, certo? Os membros inferiores. Vou fazer uma força com o braço para cima, se meu objetivo é saltar mais alto, que essa força para cima vai gerar uma ação para baixo, na mesma direção, na direção contrária, mas na mesma intensidade, que vai me fazer saltar, fazer mais força no chão e vai me saltar para cima, tá? Então, por exemplo, para vocês entenderem, aqui, ó, no jump box, né, saltando na caixa no CrossFit, vocês estão vendo que ele está usando o braço? Por que ele está usando o braço? Os membros não impulsionadores, eles me ajudam, porque eles geram uma força para baixo e me ajudam a subir, tá? Mas aí, nesse exercício, eu tenho que deixar meu aluno utilizar o braço? Aí que vem esse papel de vocês como profissionais. Qual é o objetivo de vocês com esse exercício? É que meu aluno consiga saltar mais alto ou que eu trabalhe potência? Se eu quero trabalhar potência com o meu aluno, ou ele está saltando mais fácil, o que eu faço? Você não vai usar o braço. Por quê? Vai ser força exclusivamente dos membros inferiores. Mas eu tenho um aluno com mais dificuldade. O que eu vou falar para ele? Vamos utilizar o braço? Porque essa utilização do braço vai dar mais força para você subir. Aí que entra, a gente tem que entender o que a gente quer com o exercício, e se a gente entende o princípio, a gente consegue facilitar ou potencializar esse exercício para o nosso aluno, tá? E tem outro exercício que está muito em alta, não sei porque a parada de mão do nada começou a virar moda no condicionamento físico, né? Eu trouxe um exercício aqui para vocês, que é o handstand push-up. Apesar de ele não ser um salto, ele é o mesmo princípio do salto. Vocês estão vendo que esse aluno, esse atleta, ele flexiona muito a perna? Mesmo princípio da mão, só que agora os membros não impulsionadores dele são a perna. Então, eu estou fazendo esse movimento com a perna para me ajudar a subir mais. Aí vai, meu aluno está fazendo isso. Meu objetivo é só que ele faça ou que eu aumente a força de membro superior dele. Se é que eu aumente a força de membro superior, eu não posso deixar ele fazer isso com a perna. Agora, se eu tenho um aluno com mais dificuldade, que eu quero que ele passe por aquele movimento para que ele entenda, porque ele não tem força ainda, aí eu peço para ele utilizar a força da perna, tá? Utilizar a perna. Aí vai na competição. Eu não sei se no CrossFit, na competição, é despontuado usar a perna assim ou não. Mas eu posso falar para o meu aluno, você vai economizar energia do braço, força do braço, se você utilizar a perna. Então, são estratégias, vocês conseguirem entender aquele elemento e o que a gente quer no nosso treino com aquele elemento, tá? Outro salto muito presente também aqui é no treinamento funcional no CrossFit. Eu afundo com salto. Aí, muita gente que faz o afundo com salto fica utilizando o braço. Mas e aí, qual é o nosso objetivo com esse? É eu trabalhar potência? Eu trabalhar força? Ou resistência? Se eu quero trabalhar resistência com o meu aluno, uso o braço, porque você vai conseguir fazer muito. Se eu quero trabalhar potência, eu tenho que olhar e falar, ó, peraí, você está roubando esse exercício. Tá? Então, como que eu potencializo? Eu tenho aquele aluno que faz 50 saltos utilizando o braço e acha, tá fácil. Eu falo, tira o braço agora. Vamos ver como que fica. Então, para vocês entenderem isso, tá? Porque parece muito distante, mas é muito perto se a gente for entender esses elementos, tá?
E um último ponto, só que eu trago para vocês, é o que distancia essas práticas, essas ginásticas esportivizadas de condicionamento físico. É a técnica. Porque enquanto a técnica correta nas ginásticas de competição, elas estão voltadas, elas são utilizadas por essas regras rígidas e para avaliação estética que é da modalidade. Tá? Eles não vão fazer, eu faço assim porque é bonito. Não, eles têm que fazer assim. Porque se eu não faço desse jeito, eu vou perder ponto e eu não vou ser bom na minha modalidade. Mas e por que a gente utiliza essas técnicas das ginásticas esportivizadas no condicionamento físico? Economia de movimento. Se eu faço a técnica certa, eu vou economizar meu movimento. Às vezes você vê no handstand walk, que é andar na parada de mão, umas pessoas tudo flexionando o joelho, consegue fazer. Mas eu tô transpirando, tô usando mais músculo do que eu preciso. Então, se eu entendo esse exercício certo, eu tenho uma economia de movimento. Eu consigo andar mais, eu consigo ficar na posição por mais tempo, eu consigo controlar o meu corpo, tá? Mas não é por essa estética, porque no CrossFit eles não veem estética. Na calistenia, a estética não é tão importante, mas essa economia de movimento, para eu conseguir render mais e fazer mais. E também evitar lesão. Se eu utilizo essa técnica correta, eu evito lesão. Lesão de ombro, lesão de tornozelo, lesão de punho, e assim vai. Então, a gente pode se apropriar dessa técnica, só que com uma função diferenciada. Tá bom? Então, pessoal, falei rapidamente só algumas coisas. Espero que tenha feito sentido para vocês. Tá? Eu não sei se... Deixa eu fechar aqui. A tua didática é tão boa, Letícia, que só não vai fazer sentido se a conexão falhou e você perdeu metade da fala. Porque se você pegou mesmo fragmentos, cara, é tão didático assim que fica extremamente claro. E a Letícia, então, verdade, eu queria até parabenizar a Letícia, porque foi muito boa a sua explanação. Ótima mesmo. Didática, bem fácil de entender, e é isso aí. A gente precisa de pessoas assim mesmo. Que legal. E assim, eu acho que a pergunta que fica para a Letícia, que vai ser a provocação, para o próximo momento aqui da nossa reunião, é como montar séries de fitness baseadas nos padrões básicos do movimento, porque é uma coisa que eu me desafio a fazer o tempo todo. Cara, como é que eu posso aproveitar a melhor parte, né, que eu considero assim, dos padrões básicos do movimento, que é o aprendizado de habilidades, só que combinando e potencializando aquele efeito de condicionamento físico que tem nesses exercícios também, né? E daí eu sempre fico pensando assim, cara, qual experiência isso agrega na prática do aluno. E aí que eu falo, né, como praticante assíduo de CrossFit, que esse lance todo da parada de mãos, que virou objeto de desejo, né, como a Kizzy comentou ali, eu acho que está muito vinculado a essa questão, assim, talvez, né, eu espero que seja, assim, uma nova... não tão nova concepção, mas uma coisa que está se popularizando muito ali de conceber a área do fitness também como algo que vai te ensinar a usar o seu corpo para várias coisas bem divertidas de fazer também. Ao invés de ficar só naquela coisinha de valências físicas, de força, de aumento da secção transversa do seu músculo, também chamado de hipertrofia. Tá? Então, eu vou deixar o convite para todo mundo que quiser participar do projeto de extensão. Agora a gente tem uma sessão exclusiva. Quem quiser entrar ali pode entrar em contato com os nossos monitores aqui pelo chat mesmo, né? A Júlia está conectada aí. Tem mais o 13 e o Guilherme. Eles estão aí. E queria só falar com eles ali para fazer adesão ao programa exclusivo, tá bom? E daí você tem acesso a todo o conteúdo do resto dos outros encontros. Se não, então ficamos aí e na próxima sexta-feira a gente tem mais um bate-papo bem interessante e a programação está toda divulgada lá no Instagram, especialistasef.ufpr, tá? Então é isso, eu já passei o link para você, Letícia, para você, Rony, no WhatsApp ali. É só pular de galho agora, tá bom? E no mais, deixa eu encerrar essa gravação e agradeço a audiência de todo mundo, viu, pessoal? Muito obrigado. Valeu. Isso aí, para esse